De onde que a gente vai começar essa história? Então, vamos começar. Eu acho que é o seguinte, assim, eu sou um típico. Eu tenho 53 anos, fiz agora 53. É, os 53 anos de idade aqui vividos no Rio de Janeiro. Sou bem um carioca de branco, de classe média, né? Com uma situação privilegiada. Estudamos no Colégio Centenário, um dos colégios mais caros aqui do Rio, então são coisas que você não tem a menor noção, inclusive quando você está lá no colégio. Não tem? E não tem a menor noção. E não sei nem se é para ter, é bom que tenha. Quanto mais consciência, melhor. Mas, enfim, é, tive uma infância feliz, tranquila, apesar de ter sido um dos primeiros inacianos a ter pais separados. Eu era praticamente uma aves rara ali. Aquilo foi um momento estranho na minha vida, assim. O que que seus pais Achei que meus pais se separaram muito cedo. E aí eu era divorciado, eu era toda hora tirado da classe, Patrícia. Toda hora tiravam da classe para conversar. Aí eu me lembro que quando se espalhou essa história, crianças me cercavam para a gente conversar. Ô Robson, Verinha, é, se separavam para conversar. Aquilo para mim foi mais difícil do que eu imaginava. Bom, mas Mas a vida que segue, eu também era uma criança leve, feliz, né? quantos anos você tinha quando seu pai se separou? Quatro ou cinco. Ah, você era E muito. foi uma separação muito violenta. Foi muito difícil Você para eles. entrou no Santenácio, então eles já eram separados, já era um fato. Já era. E eles se casaram de novo? Os dois casaram de novo. A minha mãe logo se casou e juntos, ficaram juntos. Meu pai, acho que também não muito depois. Eu não tenho clareza assim do tempo que meu pai demorou para casar de novo, não. Mas foi logo. Minha infância toda, eles estão de cada um com o seu casamento. E você Bom, com a mãe? eu morei com a minha mãe e todo fim de semana eu ia para casa do meu pai. Gente, eu nunca soube disso, sinceramente. Eu tô até assim, chocada. Olha que a gente se conhecia bem, eu nunca soube que seus pais eram É. separados. Pois é. Isso aí, curioso. Ah, meu Deus. Olha aqui, duas facilitadoras de barras de Axis que mudaram a minha vida. Paola Canela e Thaisa Campos. Eu vou falar sobre barra de Axis um pouquinho, que eu acho que é muito importante. A prima da minha mulher, Beatrix, maravilhosa, linda. Gente, eu estou sendo muito prestigiado. Nós estamos sendo, Patrícia. Que Mas, coisa linda. mas e aí? Aí você então teve a primeira, digamos que essa aí foi a primeira dificuldade que você passou na sua vida, foi ter lidado com essa situação quando você era bem pequeno. Foi muito difícil, assim, mas na época só me chamava a atenção pelo fato daquilo ser muito raro. Então, aquilo me incomodava, porque toda criança quer ser igual à É, outra, né? Você quer se perder na multidão, né? Então, só é. de apontarem o dedo, falava, o Celso tem pais separados. Isso para mim, eu falava, eita, isso não era legal, né? Hoje em dia é engraçado, hoje seria, o Celso tem pai casado. Verdade, eu vi É, hoje não é. pais separados. A gente, assim, acho que a gente é um dos poucos casais que tá, né, que é os pais, os dois são pai e mãe das crianças, enfim, ainda estão juntos. É verdade. Um pouco porque a minha mãe trabalhava, né? Trabalhava, eu tinha 5 anos, e na nossa época as mães não trabalhavam. Aham. E eu lembro que isso também era uma coisa. Eu lembro que uma vez a professora chamou a minha mãe na escola para falar para ela que ela achou que eu não tivesse mãe, porque eu só falava do pai. Que coisa louca, né? Caraca, que coisa louca. Cara, eram umas distorções tão grandes. A gente olhando hoje em dia, apesar de todas as dificuldades, a gente vê que houve uma evolução, principalmente nesse campo da percepção do outro, da aceitação, né? Da diversidade, né? De determinados valores. Como nos anos 70, 80 era o mais complicado. Cara, eu lembro de eu ter ficado profundamente preocupado, e isso era uma coisa bem de colégio centenário, mas era uma coisa que não se ensinava, né? Preocupado com um amigo que ia trabalhar de tarde, sabe? Para ajudar o pai, era uma coisa na boa, não era nenhum trabalho assim, né, cara? Era como aquela coisa que deve acontecer. Então, assim, são
a tua mãe trabalhava, veja isso. E isso era um problema. Mas, enfim, eu devo dizer, assim, que foram dificuldades que eu tive, e estou falando aqui agora, absolutamente normais, absolutamente, super amado pelos meus pais, super sempre, graças a Deus, assim, os dois fazendo o máximo possível dentro das suas, como nós fazemos como os pais hoje, né? Dentro das próprias limitações, das próprias dificuldades, mas fazendo o melhor para eles para os filhos, né? No Santo Inácio também teve uma coisa muito importante para mim, que foi a descoberta do teatro, descoberta de várias coisas, da amizade, do amor, do companheirismo, das dificuldades, né? Superar todas aquelas descobertas que estão muito bem descritas em livros como peças como Despertar da Primavera, todas aquelas coisas, né? Todas aquelas aventuras. Eu passei ali dentro dos muros do Colégio Jesuíta. E foi muito bacana. Você, inclusive, fazendo uma peça lá naquele teatro, quando aquele teatro inaugurou, lembra? Não, exato. Aí o teatro me veio. E o teatro foi muito curioso, que apesar de um colégio super tradicional, tá, que não tinha como tradição, como história, formar ou olhar para essa lado, principalmente o artístico, né? É um excelente formador de exatas, de área da medicina, mas não que não fosse de todas as áreas, porque é um colégio imenso, mas assim, não tinha esse, esse viés como outros colégios têm. O óculos está escorregando. Como, por exemplo, o Colégio São Vicente de Paulo mesmo, né? Que é um colégio que tradicionalmente tinha também católico, mas tinha esse viés, o SEAT e outros tantos hoje em dia. Mas o Santo Inácio não. E lá apresentou-se um professor que mudou minha vida, que foi o Almir Telles. O Almir, ele era um professor que simplesmente levava o teatro que ele trazia para os adolescentes e crianças muito a sério. Então, ele não. Cara, a brincadeira, e ele tinha a leveza, tanto que ele conquistava muitos. Eu comecei com 12 anos de idade, né? Então, a brincadeira era levar muito a sério aquilo. Isso era uma diferença muito grande na minha vida, porque eu sempre não levava a sério, porque eu, com todas essas características que eu falei para você, de privilégios e tal, eu era uma criança, cara, que assim, era muito faziam para mim, até no próprio colégio, sabe? Eu tinha que fazer o dever de casa, porque senão minha mãe cobrava, a professora cobrava e eu ficava mal. Eu tinha que ir na natação porque tinha. Não perguntava nem por quê. Eu tinha que. Enfim, aquela hora era a hora do recreio, aquela hora era a hora daquilo. Cara, quando chegou aos 12 anos, eu falei assim, então, tu vai fazer. E eu comecei a fazer porque eu queria, e se eu não fizesse, ninguém ia fazer uma coisa que eu queria, e eu ia me comprometer aos olhos da sociedade para aquela coisa que eu estava querendo fazer. A Patrícia Cordovil, a Patrícia Antonini, caralho, aí veio o teu sobrenome de colégio que eu te chamava. É, não, mas é o primeiro que vem, né? A Patrícia vai olhar, vai estar a Patrícia, vai estar a Mariana, vai estar todo mundo lá. Cara, então eu preciso fazer o melhor. Aí era eu fazendo. E tem uma Entende? Isso era uma. e tem uma coisa, né? É tipo assim, uma coisa que você se dispôs a fazer e que você tem Exato. essa responsabilidade. Isso faz diferença na vida da gente como um todo, né? Cara, isso muda. Isso assim, depois quando você começa a entender e olhar os mais novos, né? Os seus filhos, ou os filhos dos seus amigos, sobrinhos e tal, você começa a entender isso, você começa a ver um processo, você, caraca, esse moleque, a gente fica falando, né? Pô, que o moleque fica sem correr atrás das coisas, ou sem, né, sem aquela iniciativa. Cara, é exatamente isso, né? É alguma coisa que deu um clique para que essa criança mesmo, esse pré-adolescente, se sinta inteiramente responsável por aquilo. Para mim, pelo menos, isso foi um diferencial absurdo. E, além disso,
o Almir tinha uma outra qualidade. Ele tinha a seriedade e compromisso artístico com o trabalho dele. Isso eu também vendo hoje em dia, eu falo, cara, que esse cara era maluco, bicho. Como é que ele botava aquelas crianças para fazer um trabalho tão complexo? Juro, eu depois, como professor, eu falava assim, pô, não vou fazer essa porra mesmo, que isso é um trabalho do cão, entendeu? Porque cara. Você fazer uma peça como Galileu Galilei com criança de 14, 15 anos de idade. Por Cara, outro lado, pensa no tamanho da gratidão. Porque ali, o cara estava lidando, cara, com a matéria-prima mais, assim, descontaminada, sabe? verdade, Tipo assim, verdade. se joga, sabe aquele peito aberto que a gente tem quando... É, Às vezes a gente não tem mais quando a gente é adulto. é verdade, cara. Não tem. E assim, essa foi uma grande. Enfim, eu acabei indo por isso, me encontrei ali, acabei. Deixa eu entender uma coisa. Perdi um pouco a sequência, na verdade, da tua pergunta. Eu lembro de você fazendo o teatro, aí depois teve aquela história, você casou super cedo, lembra até? Eu tive filho muito cedo. Eu tive a Amanda, Sim. que hoje tem 33 anos, e ela teve uma filha muito cedo, então eu sou avô de uma criança de 13, Teve então ela anos, quer dizer, tinha tinha mal. 19 anos, 18 ou 19 anos, quando a Rosana, minha namorada, engravidou. Eu já era um espiritualista naquela época, Hum. e aí eu falava assim, ó, eu não vamos abortar, Amanda, ou Rosana, o que você acha? Eu acho que não. É claro que a opção, assim, a escolha é dela, mas eu falava muito intuitivamente, não tinha muito esse papo, né? A escolha da mulher, essa coisa. Estava começando talvez essa discussão, muito pouco. Mas o que eu sentia era que a Rosana, ela tinha um sofrimento, ia ter um sofrimento muito grande sozinha, sabe? Com o aborto. E que escolhendo a vida, ela teria poderia dividir o, Essa, porque não ia ser fácil também, e eu sabia disso. Não ia ser fácil, como não foi. Como não foi. Mas não, foi imensamente mais fácil, mais cheio de glórias e alegrias e felicidades e amor, sabe? Porque o amor você multiplica, né? Cara, você multiplica. A tristeza você guarda ali dentro e ela vai se enraizando e vai ficando, e é muito mais difícil de limpar aquilo. Então, hoje em dia, cara, quando a Amanda foi ter o filho dela e ela engravidou nas mesmas condições, e quem faz constelação sistêmica sabe que isso não é à toa que acontece. A Amanda estava reproduzindo uma algo que aconteceu lá atrás, até para ensinar para todos nós como pode ser essa vida mais leve e melhor. Quando a Amanda foi, cara, eu percebi isso essa altura eu já estava com a minha companheira, que é a minha mulher até hoje, a Gabriela. Aí a gente falou, cara, a Amanda, ela está reproduzindo isso. Então ela está mostrando para a gente, porque toda a vida ela ouviu assim, cara, não vai engravidar cedo, porque dá muito não faz essa coisa, porque sua mãe, cara, e ela chegou a ouvir isso. Não por mal, tá? Não por mal. Não tô, mas porque é aquela coisa que a família fala, até muito por amor. Sua mãe acabou com a vida dela. Essas coisas. Porque uma mulher que engravida cedo. olha, Agora, para uma filha ouvir isso, e você acabou com a vida, cara, é muito doloroso. E aí, eu me lembro, eu conversando com a Rosana, eu falei, Rosana, a Amanda acabou com a sua vida, ela acabou com a minha. Ela falou assim: nunca, a Amanda é uma hora. A Rosana, a mãe dela, é um amor. Elas têm um amor, cara, que é muito gigante. É o oposto disso. É o oposto disso. É uma coisa muito linda de ver. E falei assim: cara, e olha só o grito que essa menina tá dando. A gente vai mostrar. Aí ela falou assim: cara, caiu a ficha para todos nós. Abraçamos a gravidez da Amanda. E aí foi lindo, porque assim, a família mudou, sabe? uhum. Tudo. Da, é, 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 é. E eu acho que assim, esse ciclo se rompeu, entende? Você sente que um ciclo se rompe. Foi muito bacana, foi muito lindo.
Eu vou te falar que, assim, eu lembro que quando você casou eu era nova, nós éramos todos muito novos, né? E você e a Ana Cláudia viveram isso mais ou menos na mesma época, né? Você com a Rosana e a Ana Cláudia, É, o marido dela. Assim, pra gente que estava assistindo isso acontecer, a sensação era bem essa, sabe? Tipo, caraca, e agora? O que que vai a ser? vida acabou. O que que vai ser? Porque não era. Vocês simplesmente vocês fizeram um desvio, né? Tipo assim, todo mundo estava indo para a faculdade e É, de repente vocês tinham um filho para criar, entendeu? a minha vida foi cara, nesse sentido, ela não foi muito, é, ela não foi muito ortodoxa, né? É, Não tivemos isso, não tive determinadas viagens, galera, mas assim, cara, muito era do meu temperamento também. Infelizmente, eu e Rosana, nós fizemos muitas escolhas, assim, não vou dizer erradas, mas escolhas que não facilitaram com que a gente continuasse juntos, né? E essa coisa toda ali, a gente com 18, 19 anos, a gente sem o suporte da nossa família na época, não dela, da família da Rosana deu bastante suporte, mas principalmente a minha, é, cara, complicou demais, assim, complicou demais tudo. Então, houve rompimentos, houve brigas, mas havia sempre muito amor em torno da Amanda. Isso eu e Rosana sempre reconhecemos isso. Foi é. muito lindo que agora, ano passado, foi o que? Ano passado, cara, a Rosana, do nada, ela me ligou, assim, ela me falou, Celso, estou te ligando aqui, pô, me deu isso. Ela estava fazendo um trabalho de aprofundamento espiritual lá, pessoal dela, ela mora em Moçambique, né? E ela falou que veio para ela de agradecer, de, cara, de falar, de honrar o nosso amor, a nossa história, a nossa vida, e agradecer que é a coisa mais importante que eu participei. Ela falou, eu dei, né, para ela. Enfim, que, né, nós construímos juntos, nós colaboramos, sei lá como é que se fala isso, mas enfim, a nossa filha. E, cara, foi um momento de muito amor e carinho, e lágrima e reconhecimento, e de cura, assim, pra gente, sabe? Porque Uhum. nós, de fato, aos 18, 19 anos, ela grávida e caralho, e eu perdido, e eu egoísta, homem, e ela sensível, mulher, e porra, na defesa, enfim, com tudo aquilo que compõe esse cenário tão bem conhecido por todos nós, né? Enfim, quantos erros a gente não cometeu ali uns com os outros e não nos magoamos. Aí Virela, cara, porra, cara, foi foda, foi muito lindo, assim. Eu tenho muito amor e carinho pela Rosana. Esse tipo de coisa é engraçado, como isso te liberta, né? Às vezes tem alguma coisa assim, alguma situação, alguém, enfim, qualquer coisa, mas aí de repente vem uma pessoa e te dá um banho de amor desse, e você vê que, cara, é tipo uma limpeza mesmo, sabe? Tipo, caramba, vamos olhar para o que a gente fez de bom juntos, sabe? E nós parte importante Isso de uma faz coisa uma diferença. fantástica. Isso faz uma diferença absurda, porque assim, cara, quando você faz isso, você libera tanta. Eu acho que a gente não tem noção, assim, o que acontece, primeiro, nos nossos corpos, e segundo, gente, no nosso sistema, no universo, assim, de verdade. De verdade. É uma coisa que vai um efeito dominó. Parece que os anjos fazem. "Ah!", o céu se abre, vem os trombetas de Gideão. Na boa, bicho. Porque assim, é muita coisa, muita leveza É, que vem, né, é, cara? é verdade. Cara, e assim, e se você pensar, Patrícia, é tão mais difícil manter essa porra, essa mágoa, assim, durante tantos anos, que fica virando doença no nosso corpo. É verdade. Cara, é tão mais difícil, bicho. É, Por que a gente faz isso? E a gente faz isso o tempo todo. Caralho, por que não pega a porra do celular, do telefone, do e-mail, do caralho a quatro, do zap e faz. Cara, e a gente não liga e não fala, cara, olha só, Patrícia, eu quero. Sei lá, cara, porra, até se você sente, pô, aquele dia no recreio,
às vezes, porque emoção é assim, emoção não vê tempo nem espaço. Então, se no recreio eu te sacaneei, sabe, fiz uma coisa muito feia porque eu estava inseguro, porque, sei lá, porque eu gostava de você e você estava com outro menino e eu quis, sei lá, com raiva, em vez de falar assim, poxa, eu gosto de você e você está com outro menino e eu estou sofrendo com isso, eu falo assim, ah, pai, não. Cara, mas se aquela vergonha está até hoje comigo, isso está vivo. Enquanto eu não chego e falo, Patrícia, eu queria te falar isso, isso, isso. Cara, enquanto eu não fizer esse negócio, incomoda, e dói, e machuca. É É, aquele a verdade é essa. Agora é muito difícil você fazer. É muito difícil. isso, mas ao mesmo tempo, depois que a gente experimenta, às vezes você está sendo você o que tomou essa atitude, ou às vezes você pode ser aquele que recebeu, como aconteceu com você, que a Rosana. Mas quando você experimenta isso, você fala, cara, e como isso é libertador, como tirou uma sombra. Sombra. Sabe? Exato. Galera, experimenta uma vez. Assim, é muito legal. Eu tive um processo um dos processos que eu vivi agora, quando eu entrei em recuperação, foi de limpeza do corpo físico mesmo, limpeza do fígado, detox. E, Né? hã? A gente nem tinha chegado ainda nesse ponto. Só que a É gente... verdade, é verdade, é verdade. Vamos chegar, vamos fazer a história Mas deixa eu saber andar. uma coisa. Quando foi que você voltou para esse caminho do teatro e tal? Porque eu perdi a... Não, eu não saí nunca. Nunca saí. Nunca saí. Na verdade, eu fui do colégio. Epa! Tá querendo sair, calma aí. Desculpa, o meu negócio chinês aqui tá dando problema. O negócio do camelô. Camelote. O. Porcaria. Vou Você botar nunca... aqui um. Não, desse meio... Eu nunca saí assim. Eu fui direto do, do colégio para a faculdade, fui fazer faculdade de teatro, mesmo com a filha. Porque eu cheguei a trabalhar, entendeu? Aí, para poder bancar essas coisas e ficar maluco, veio o meu pai e fala assim: Celso, você vai, não só. Meu pai foi sábio, na verdade. Ele falou assim: cara, você não vai conseguir nem bancar essa menina e nem estudar. Então é melhor você estudar, porque aí daqui a pouco você sai, isso aqui. Ele me deu um suporte. Eu deveria ter conciliado melhor as duas coisas, mas na época eu não soube tanto, né? Você era novinho, né? Você era muito jovem, cara. Eu era muito jovem. Eu era muito jovem, tinha 18, 19 anos, numa sociedade, repito, se fosse uma sociedade americana que prepara melhor os jovens para a vida adulta, a verdade é essa, Patrícia. Você mora nos Estados Unidos, você pode dizer isso com muito mais propriedade que eu, mas a gente vê, né, pelo que a gente conhece, né, É. tanto do país. Cara, assim, a gente aqui, olha, infelizmente não estamos melhorando tanto, né? É uma coisa de cultura, talvez católica, latina, né? Essa coisa de proteger da família segurada, de segurar muito tempo, de dar o máximo de coisa. Mas, assim, essa coisa de você, pô, ser autossuficiente, cuidar da sua vida e bancar, pô, você tem uma responsabilidade desse tamanho, ter um filho, então você agora. Cara, na classe média é muito complicado. A galera das classes menos privilegiadas, naturalmente, mas aí também é o extremo oposto. Aí não tem direito a estudar, a se preparar, porra, a poder. É muito mais difícil, né? Você realmente sair desse ciclo vicioso de estar eternamente fazendo o trabalho mais pesado, no sentido de pesado de todos os termos, né? Então, é, 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 é Aí, complicado. Mas eu não soube. Então, mas o que aconteceu foi que eu acabei insistindo em fazer teatro. Só que, mais uma vez, Almir a essa altura já era o diretor do nosso grupo, ele falou, cara, vocês, então, Celso, têm filho, vocês têm que viver, vamos, em vez de ficar fazendo peça em teatro e para duas, três pessoas, vamos correr o Brasil fazendo peças em escola. E aí, assim, vocês ganham dinheiro e vão e já fazem teatro para plateias cheias. E assim a gente fez por mais. Esse grupo existiu mais de 10 anos, eu fiquei.
dos 20 aos 30, fazendo e trabalhando e ganhando esse dinheiro, fazendo peças. E foi muito importante para mim, né? Foi muito fundamental. É, a gente é, é, era um grupo que a gente optou por sair da capital, sair da capital não, sair do holofote, né? A gente ia muito, como eu falei, fazer teatro em colégios. E assim fizemos, cara. Mas eu não acho que tenha sido uma escolha errada, não. Não acho. Acho que foi uma escolha, para mim, muito privilegiada, Eu acho que sabe? a tua história mostra que foi uma escolha certa, inclusive, né? Eu acho, É, eu acho que a gente tinha a ver, tinha a ver. toda, sinceramente, sabe o que que eu penso? Eu penso, caraca, tipo assim, eu conto nos dedos as pessoas que eu acho que fariam isso que você fez. A grande maioria ia falar assim, cara, eu preciso sustentar minha filha, eu preciso ganhar dinheiro, vou fazer outra coisa. Eu vou talvez por um outro caminho que não é de repente aquilo que eu gosto, mas é um caminho mais certo. E as pessoas elas Exato. Eu tentei, Patrícia, eu não consegui. Eu tentei, eu me matriculei na faculdade de administração, procurei coisas, tentei fazer negócios. Cara, eu não consegui. Eu era uma pessoa que não conseguia. E aí a Rosana acabou se mudando para Moçambique. É, isso, de certa forma, não, de certa forma não, me distanciou fisicamente dela, né? É, foi muito, emocionalmente, foi péssimo, foi muito complicado. Rosana ficou com uma estabilidade lá, uhum. financeira, de vida. Ela casou com um cara muito legal com quem ela é casada até hoje, o padrasto da Amanda, muito querido. Ela chama de pai, e ela tem dois pais mesmo. E todos nós que tivemos padrasto e pai sabemos, é o pai afetivo e o pai biológico, né? É muito mais correto chamar assim. E enfim, acabou as coisas se encaixando, as coisas acabaram se encaixando. Eu acho, Patrícia, e eu vi isso com a minha filha, que as coisas, com a minha filha que repetiu essa mesma história, a mesma coisa. O Pedro, que é o pai da Amanda, pô, cara com um olhão assim, ele era só cabelo, olho e magrelo, igual a mim. Quando ele veio contar, eu falei, eu me vi. Cara, pele e osso, cabelo e dois olhos desse tamanho, apavorado diante do mundo, né? Porque estava lá, tinha engravidado o menino. E aí eu falei, cara, vai dar certo, bicho. Vai dar certo. E assim, claro que assim, são movimentos, né? São movimentos muito difíceis, né? Acontecem coisas, enfim, que fazem parte da vida até de um casal mais velho, mais estruturado. Imagina de um casal sem estrutura nenhuma. Então, ou de um não casal, né? Mas as coisas se encaixam, porque há enfim, com uma boa vontade, né? Uma vontade de acertar. Às vezes, por exemplo, essa é a minha opção. Ela percebida, e a opção da Rosana, ela de ir lá com o novo namorado dela, eu não tive percepção da escolha dela, respeito pela escolha dela tão facilmente, e ela talvez não tivesse pela minha. Então houve muito atrito ali. Mas, se a gente tivesse nos olhado, nos visto e confiado, e falado assim, cara, essa opção da Rosana é verdadeira, é do coração dela, vai dar certo. Essa opção do Celso é verdadeira, vai dar certo. Cara, porque assim acaba dando certo de alguma maneira, quando é assim. Mesmo que seja retomar o curso, entende? Cara, de verdade, assim, a outro lado, a outra opção, fazer tudo no forceps, na dificuldade, no medo, na porrada, é muito mais complicado, cara. É muito mais difícil. É muito mais difícil. As coisas não. Poxa, cara. Enfim. É É, isso. a verdade é que eu acho assim, o que eu vejo em relação a essa história toda é que vocês não escolheram em nenhum momento o caminho mais fácil, mas vocês eram muito novos. E obviamente que a vida vai desenrolando e as coisas se ajeitam.
né? A gente sabe que as É, coisas não para todo mundo. Quer dizer, e quando você está também, você tem um suporte de amor em volta de você, tipo, você é família da gente, às vezes até não concorda, mas não deixa de te amar por causa disso. Tipo assim, você fez uma opção, seja ela qual for, não é o que eu gostaria, mas é o que ele escolheu. E se dá tudo errado, a família está ali também para te apoiar, para te acolher e para te ajudar a se reerguer, entendeu? Então, assim, foi um caminho diferente, mas foi um caminho de amor e foi um caminho de muito trabalho. E, sinceramente, quando eu vejo fotos de vocês, o que eu vejo é isso. Eu vejo uma família repleta de amor. Eu vejo é. você. Ó, meu filho entrou aí, meu filho Thiago. Não sei se ele já saiu, mas enfim. É, Cara, assim, a gente tem muito carinho e respeito e a gente se olha, a gente tem uma história complexa, não é fácil, não foi fácil. Eu tive meu período de sombra, que a gente vai falar aqui, hoje em dia não tenho o menor problema de falar, porque, pelo contrário, eu fiz disso, faço disso hoje uma fortaleza e um ponto de apoio para é isso. outras pessoas que passam, né? Isso que, na verdade, é uma das. Essa tua história é linda, mas essa parte da tua história que a gente vai contar agora, eu acho, me toca em particular, porque eu acho que quando a gente vive uma situação difícil, mas que a partir dela a gente consegue realmente ser um agente de transformação, isso é uma coisa muito especial, entende? Porque É. tem você acolhendo aquilo que você viveu, mas você falando, cara, tá bom, e aí, o que que eu faço com isso? Né? E o que O que eu que que eu faço com posso, isso? eu posso fazer de bom a partir disso? Né? Então, assim, então vamos contar agora dessa parte da sua história. Olha, que engraçado, assim, a parte da minha história é que quando eu finalmente me estabilizei, comecei a me estabilizar profissionalmente, financeiramente, eu talvez comecei a entrar num lugar de mim diferente, estranho. É, acho que talvez eu tenha comecei a perder contato com a minha raiz mais profunda, que é a arte e espiritualidade, de alguma maneira, e comecei a entrar no âmbito do carrossel do show business e da indústria e da produtividade, e alguma. E a alegria disso também, que é lindo esse mundo também, é muito atraente, bacana, e pode ser levado com muita mais sabedoria, né? Com muito mais tranquilidade, com aproveitar. Mas eu, no meu caso, eu não tive estrutura. Talvez por tudo que eu tinha passado, que eu não tinha ainda olhado com devida atenção e cuidado. Então eu estava ainda muito frágil, sabe? Muito assim, internamente. Então aquilo acabou me levando para paulatinamente o uso de drogas e de álcool. Coisa que eu até os 30 anos de idade não tinha na minha vida, tá? Não É, tinha. Era um tá, cara que, ao contrário, bem que você falou, enquanto a galera estava fumando, cheirando, aos 18 e bebia enchendo, aos 18 eu estava em outra, sabe? Eu tinha outras preocupações. Embora eu não fosse o cara que mais conseguisse resolver os meus problemas, mas eu queria resolvê-los, sabe? Eu queria de verdade ajudar minha filha, bancar, ser um cara que tinha um compromisso espiritual diante da vida, comigo mesmo, de autoconhecimento, de fazer minha arte o melhor que eu conseguia, e que isso que gerasse algum bem para mim, para os outros, para minha família. Enfim, eu tinha todas essas questões aos 18, 19, 20, 21 anos. Muito louco isso, né? Aos 30, aí aquela parte da galera que ia, meus amigos, para Salvador, passar o carnaval para Porto Seguro, encher a lata. Eu não ia, cara, para Mauá, não ia, eu também não tinha vontade, tá? Não ia sofrendo, não, tá? Não era uma coisa que sofrendo, eu não queria mesmo. E aí chegou dos 30 em diante, eu comecei a ter uma outra vibe, uma outra galera e tal também. Cara, enfim, era uma coisa minha, é sempre eu, tá? Não é a galera, não é trabalho, não é ambiente, não é porra nenhuma. Sou eu, era a minha busca. Porque a minha galera também dessa nova é maravilhosa. Gente que eu amo demais. Eu conheci lá na empresa que eu trabalhei, cara, que eu trabalho.
Estou mudando o contrato, mas ainda trabalho. Cara, pessoas incríveis, né? A Gabriela eu conheci lá através desse meio aí, e grandes amigos, melhores grandes amigos que eu tenho na minha vida. Gente incrível. Mas eu não soube lidar com isso. O Você que começou. acontece? Aí eu comecei tem a ver com a minha ascensão profissional e minha estabilidade financeira com o uso cada vez maior de substâncias, Uhum. tá? A minha droga de escolha e o álcool, e até fumava cigarro à noite também. Isso foi um processo de muita aniquilação, porque eu, de alguma maneira, me punia e não e dificultava, assim, de alguma maneira, o sucesso, né? Me punia. Isso hoje em dia eu vejo claramente, assim, É, sabe? Como se eu, de fato, no fundo, não fosse merecedor de galgar um degrau a mais. Um degrau de sucesso, de prosperidade, de calma, de tranquilidade, de família ao meu redor, de, enfim, de todas as bênçãos que a gente pode, deve e o universo está aí para oferecer. Mas de alguma maneira eu falava assim, não. E é, isso começa de uma é, forma muito disfarçada. Fala, por a favor. verdade, a pessoa não se dá conta. Mas isso é uma coisa, esse tipo de comportamento é super comum. É como se a pessoa não se permitisse essa felicidade toda, sabe? Então, assim, tá tão bom, deixa eu dar uma estragadinha. É exato. É isso, cara. Não, mas isso é muito sério. A gente tem mais facilidade de aceitar a tristeza e o fracasso, porque assim, a gente aceita na gente e nos outros, do que a alegria. A alegria, em algum lugar, é um sinal de loucura. Caraca, fumou o que hoje, Patrícia? Tá alegre, Mas não é só isso. né? Bebeu o quê? É, Hã? Não, assim, não, claro que não é, mas assim, é, é, mas assim, há uma tendência a gente, cara, vamos dizer assim, todo sinal, primeiro que assim, todo grande sinal de alegria, de sucesso, é como se a gente não fôssemos criaturas que tivéssemos nascido para sermos felizes. A alegria, na verdade, de alguma maneira, é um antecedente, é um aviso, é um prenúncio de algum problema que vai acontecer. Caralho, mas tem uma coisa, Celso. fala, fala. É, é o que eu acho. Assim, eu não tô falando que isso é o caso, tá? Mas, assim, em alguns casos, a pessoa ela acaba se sentindo mais confortável no sofrimento do que na ausência de sofrimento. Então, assim, quando ela olha, ela fala assim, tá ruim, não sei o que, mas eu tô acostumada a lidar. Eu sei viver no sofrimento. E aí, quando a pessoa, de repente, pega e não tem esse sofrimento, ela, de uma certa maneira, não sabe lidar com isso. Por isso é que ela cava. Ela tenta estragar isso, porque isso é muito irônico, cara. Porque é claro que todo mundo quer viver bem, ser feliz e não ter o sofrimento. Mas você não está acostumado. Sabe aquela história? É como se você caísse num buraco. O buraco tá lá, ele é desconfortável, ele é úmido, ele é escuro, mas você se acostuma com ele. E aí você fica confortável ali dentro. Então saiu dele, tipo assim, agora, muita luz, muito espaço aqui. Eu não sei nem lidar com isso. Perfeito, total, Patrícia. Você falou muito. Claro que é exato. São questões. Só deixa eu. Pô, eu queria só chamar a atenção aqui que eu vi que a Cláudia Paiva, a minha mãe do Tiago e do Lucas, meus filhos, está aqui. Eu vi. E o Lucas também. É, E eu amo vocês muito, a, muito, muito obrigado. Estava contando aqui de parte da nossa história. é, a Dani falando assim, E nós estamos num ambiente tóxico, sair disso é difícil. Também tem essa questão do ambiente, que é importante falar, né? não, o ambiente sim, cara, mas assim, não necessariamente assim, eu criava um ambiente tóxico, né? Sempre criei. Vamos falar sobre isso, né? Vamos. Independente de você achar isso. O que aconteceu? Um processo que começa
muita diversão, né? Porque é legal, é bacana pra caramba, né? O que até você perceber que você está fazendo aquilo, a tua vida, e aquilo começa a ser maior do que a tua vida, você demora. É um longo período. Até você perceber que, no fundo, você está cada vez menos contato com seus próprios sentimentos e emoções. E quanto mais você usa e bebe e se anestesia, mais você quer se anestesiar e mais você quer ficar distante das emoções, porque as emoções, elas vão querer cada vez mais aparecer, né? E aí, quanto mais você sufoca elas, mais um tanto você vai precisar sufocar no dia seguinte. Porque você está cada vez mais envolvido nesse esquema, cara. Olha, não é fácil. É uma vida de. Como a gente falou no começo, é mais um exemplo de que é mais, vamos dizer assim, você carrega mais peso, é mais difícil, é mais dolorido você carregar todo esse peso do que você soltar, e no entanto você fica lá carregando aquela porra. É muito louco isso, cara. É verdade. É muito doido. Uma coisa também, né? Isso é um processo muito parecido com o que acontece até com a comida, né? Que a gente às vezes acostuma a buscar esse conforto na comida. Tudo isso é uma maneira de você não entrar em contato com os seus sentimentos, porque entrar em contato com o sentimento dói. Então, assim, às vezes é mais fácil não olhar. E aí você vai buscando essas anestesias, né? Que eu, por exemplo, em algum momento encontrei na comida, você encontrou nas drogas e no álcool. Infelizmente, é isso que a gente faz, porque botar o dedinho lá na ferida e entender o que está sentindo e, tipo, se reconectar com você dá trabalho. Dá trabalho, Tá. é uma vantagem, né? Cara, a gente fica num looping, assim, eterno poxa, de busca de prazer imediato, sabe? E aí é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo. É, Porque o prazer, ele é o prazer, você tem doses, né, ali, cavalares de um prazer que, segundo estudos, o sexo passa a perder para o prazer de determinadas drogas. Então, você vai buscando cada vez mais aquilo que você nunca mais vai alcançar. E isso é muito triste, né? Então você vai usando cada vez mais. E aí, cara, há uma questão, gente, que a gente tem que entender, porque isso é um problema de saúde pública, né? E eu soube decidir começar a falar sobre isso quando percebi que isso pode ser mesmo uma contribuição, sabe, para as pessoas. Porque, assim, a gente acha que drogado é o cracudo, que drogado é o cara que tá, porra, sabe, no papelão, na família, longe. Não, mas que alcoólatra é o cara que tá caído na sarjeta, bicho, não é. não é. Não é, entende? Não é. Eu nunca fui assim. Eu nunca fui. Eu fui um Tem cara que perdia. Hã? uma coisa importante também, que eu acho, é a gente entender que, na verdade, isso não necessariamente está tão distante da gente quanto a gente pensa. Exato, cara. Pode acontecer, Exato. esse pode acontecer com seu pai, com seu filho, com o melhor amigo, tipo Com assim, você mesmo. com você mesmo. Assim, É. ninguém está livre, sabe? Então, isso por isso que é importante a gente abordar essas coisas e entender realmente que é um problema de saúde pública. Gente, assim, e hoje em dia, na pandemia, obviamente a coisa está muito mais agravada. Assim, a depressão é uma coisa real, assim, a droga e o álcool ajudam momentaneamente, mas quando começa a ser um apoio muito grande todos os dias e sempre, toda hora, e aquilo ser maior, pô, tu vai encontrar a galera, vou ter que beber, pô, cadê aquela ansiedade de arrumar a droga antes, arrumar a bebida antes, porque fica maior do que o encontro, fica maior do que. Isso aqui que a gente está fazendo deixa de ser interessante. Quando isso começa a acontecer, cara, ligue o seu sinal amarelo. Faça isso por você. E eu vou falar, cara, sabe qual é a verdade? Se você não fizer agora, tu vai fazer amanhã.
sabe? E amanhã é mais difícil ainda, é mais complicado, porque vai ficar mais, sabe, o seu corpo recente, é mais tempo, enfim, não nunca é tarde demais, nunca é tarde demais. Mas hoje é o melhor hora para a gente se conscientizar, sabe? Está tendo um momento tão, apesar de tão difícil, mas em termos de conscientização, é bonito. Você vê que é mais fácil, sabe, as coisas acontecerem. O Instagram é repleto de coisas, sabe, de sites espirituais e de porra que a gente nunca viu antes. Antes era dificílimo você encontrar esse tipo de coisa, né? Isso é Então é um momento especial, cara, para você procurar um apoio. verdade. E uma coisa que eu também acho muito importante, e que isso serve para qualquer situação, que pode ser droga, pode ser outra questão, qualquer que você não esteja com dificuldade, que você esteja com dificuldade de, né, de mudar, entender que não vai ser fácil. Não vai ser, não é fácil para ninguém. Mas a gente precisa escolher a dificuldade que a gente quer ter, sabe? É mais fácil, viu, Patrícia? É mais fácil. É mais fácil. Cara, quando você descobre, adicção quer dizer escravidão. Quando você é escravo de alguma coisa, sabe? De chocolate a cocaína. Quando você é escravo, sabe, de um jogo, de internet, de pornografia, de Amazon, sabe? Por de Insta. Cara, a gente está. Cara, é uma sociedade compulsiva. Nós somos compulsivos o tempo. Cara, muita gente pelo menos. E eu digo, quando eu falo que nós somos, assim, a sociedade convida a gente a exercer essa compulsão o tempo todo. É genial o negócio. É muito bem montado. Olha, o próprio Insta, ele funciona de um jeito. Isso eu vi um carinha dizer, um especialista em adicção, assim, esse negócio que a gente roda assim, ó, vai bastando, aí quando você recarrega e faz assim, ó, esse gesto aqui é muito parecido com esse aqui, ó, que é o caça-níquel, ó. Aí aquela coisa vai rodando e tim, 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 ganhei um prêmio, um post da Patrícia. Aí a gente fica assim, ó, assim. É óbvio que isso é muito bem montado, não é à toa que todos estamos aqui, né? É uma coisa muito bem sacada. Tem um lado maravilhoso, genial, porra, libertador, informativo. Olha o veículo que isso é. Eu sou super grato ao Instagram. Não estou falando mal, mas eu estou dizendo assim, olha como esse trocinho tão inocente aqui desperta a nossa compulsão. Então, assim, a gente vira escravo das coisas e aquilo não é mais. Cara, quando você é escravo, nada é tão legal e divertido e bacana. é, E bacana. Cara, é muito. o que a gente Calma fala, aí, ó. todas essas questões, né? Que quando você está com a sua cara enfiada no celular, no Instagram, ou quando você está se drogando, ou quando você está, etc, etc, etc. Na verdade, tudo isso aí é você se desconectando de você mesmo cada vez mais. É Sem você dúvida. mais. Sabe aquela história que você falou lá no início, quando você estava falando da questão do colégio, e que você encontrou no teatro, né, a sua verdade, sabe? Uhum. Cara, você se distanciando daquilo cada vez mais. Chega uma hora que você não sabe nem mais qual é a sua verdade. Não sabe. Você se desconectou de você, sabe? Isso Total. prestar atenção, porque no final das contas, todas essas coisas elas vêm para camuflar alguma outra coisa, sabe? É você se afastando do que é importante, é você não querendo olhar os seus sentimentos, é você realmente cada vez mais se anestesiando para não entrar com desconforto. E a gente sabe que na vida adulta, assim, a gente se lida com desconforto o tempo todo, não lida? Exatamente. Exatamente. E fica cada vez. Quando você vai praticando, tem uma coisa muito séria no compulsivo, use qualquer. Da ativa, né? Principalmente, quando é um adicto na ativa, né? Não em recuperação, mas na ativa, exercitando a sua compulsão, que ele vai ficando cada vez mais infantilizado. Né?
vai ficando cada vez mais infantilizado, vai deixando a sua criança falar cada vez mais e mais, porque quer isso e quero agora, e nada é mais importante do que minha satisfação pessoal. É, Há uma história recorrente na compulsão, que é deixar as coisas mais sagradas da tua vida de lado, mais importantes, para que você satisfaça aquela vontade e tem que ser. Quem está de fora olha aquilo e fala assim, mas como? Cara, como? como? Tua família é tão linda, maravilhosa, tá aqui te esperando. Você vai lá, cara, num lugar desse escroto, aí sabe, num boteco lá, fedorento, mas precisa, porque aquilo vai dar aquela descarga de coisa. E essa é a doença. E é muito difícil para quem está perto de uma pessoa que está sofrendo essa doença, porque é uma doença. É Isso é uma uma doença. doença, gente. É uma doença. Isso aí é uma doença. É uma pessoa muito ferida, com muitas questões. Os terapeutas sistêmicos falam muito da questão do pai, principalmente, é muito ligado, né? A ausência do pai e tal. Cara, e isso vai se repetindo nas gerações. Então, então a pessoa ferida para tampar, como você falou, a sua colega aqui falou também, né, sobre os próprios sentimentos, a dificuldade, precisamos encarar os nossos próprios sentimentos. Então, assim, essas feridas vão ficando cada vez mais difíceis de lidar, porque vai entrando outros componentes, como a culpa e a vergonha, né, muito forte, porque você vai ficando cada vez mais distante, você não é mais senhor da sua própria vida, então você não pode mais, você não consegue mais combinar um cinema com a tua namorada, cara. Você não consegue mais dizer se você vai estar acordado às 9 horas, você vai estar no trabalho, você vai estar às 10, 11 e meia de ressaca, sempre com uma desculpa, sempre levando. Alguns conseguem manter o trabalho, conseguem manter as relações. Outros não. Outros vão perdendo e tudo vai caindo, ó. Tudo. Os bens materiais, o físico. Cara, é muito complicado. Assim, e tem também gente que vive, mas eu mantive, mas vive com o freio de mão puxado, bicho. Sem a potência, sabe? Sem a beleza, sem toda a energia que a pessoa que a pessoa é, entende? Sem É. ser a pessoa no seu potencial, porque tá lá, não tá bom. Cara, não tá bom nada, bicho. Tá péssimo. Vambora! Entende? É, Cara, é isso aí. É é isso com aí. essa questão da culpa. Também tem isso, né? Por mais que a pessoa, até assim, pareça estar bem, é claro que ela sabe que tem alguma coisa que está completamente fora do controle. Claro que ela sabe do prejuízo que ela está causando para quem está próximo dela, prejuízo emocional mesmo, e outros mais, né? Então, assim, mas eu acho que o momento que deve ser mais complicado, nunca vivi isso, mas eu posso imaginar, você me confirma, é quando você entende que aquilo está fora do seu controle, né? Porque em algum momento você percebe isso, não percebe? Sim, por algum motivo externo a você em geral. Você recebe um sinalizador, e aí feliz das pessoas que percebem. Mas tem gente que precisa chegar ao chamado fundo do poço para poder, é, para poder perceber. E o pior é o seguinte: o poço não tem fundo. Sempre vai ter um lugar pior. Obviamente, o fundo, que até onde a gente conhece, porque dizem alguns espíritos que o negócio continua, é a morte. É. Isso mata. Mata. Gente, assim, mata. Droga, álcool, cigarro e até comida. Comida mata muito. Mata muito, muito mais do que a gente. A parte Né? da comida, a comida é uma droga não só socialmente aceita, como estimulada, e você não consegue tirar completamente.
Exato, cara, é exato. É menos espetacular, né? As É, drogas como crack e cocaína são mais espetaculares. A gente pode falar, pode apontar, olha lá, coitado dele, enquanto a gente está lá matando também de outras formas. Mas, cara, mata, bicho. Mata. mas, E assim, e o pior, contamina e mata e arrasta, por mais que a família se proteja e se afasta, contamina o sistema inteiro. O é uma sistema inteiro. doença familiar, né, Celso? A verdade é essa. É, É, e deve ser tratada como tal. Outro lado da moeda, eu, é, por exemplo, eu tive a sorte no meu trabalho de estar, fui cercado de uma rede de proteção muito grande, inicialmente, que em determinado momento, quando eu estava, vamos dizer, num auge, num momento muito bom profissional, mas eu estava sob um estresse e uma carga de trabalho imenso, e eu estava fazendo muito uso da história. E, obviamente, só eu que acreditava que ninguém nunca percebia. Aí até que eu fui chamado, eu estava tão insano que eu fui chamado. O trabalho corria bem, isso que eu quero dizer, tá? O trabalho corria bem, o negócio fazendo sucesso e tal. Aí, só que eu fui chamado. Esse meu chefe, na época, minhas chefas, também um pessoal lá do executivo, uma reunião, você sabe por que você está aqui, né? Aí eu falei, claro, eu imaginei, claro que eu sei. Eu achei que era para ganhar aumento. Aí eu falei assim, eu acho que, poxa, nós achamos que você pô, ou vai morrer, vai se matar, e a gente gosta muito de você e precisamos muito de você. Olha a sorte que eu dei. Então pô, a gente quer te dar uma oportunidade para você se cuidar. Por que, que você não se cuida, não se trata? e Cara, eu você fiquei muito. não se E eu sente. fiquei muito puto no dia. Eu fiquei com raiva, com ódio, injustiça. Esses caras são loucos, eu trabalho pra caceta. E de fato, era tudo verdade. Só que eles tinham razão. Aí eles deviam- E aí salvou minha vida, Patrícia. Simplesmente salvou minha vida. Hã? Você deve ter pensado assim, pô, também não é pra tanto, né? Não tem nada. É claro, não é pra tanto. O que é isso? Eu dou conta, eu dou conta. Só que, cara, foram anjos. Hoje em dia, porra, é emocionante demais para mim, entendeu? Porque eu tive essa sorte. Muitos não têm, cara. Muitos são mandados embora, muitos são deixados de lado, Acabam morrendo. muitos morrem, tem um ataque, né? Assim, por em casa, sozinhos, num hotel ali. É. E é horrível a história, cara. E é muita gente, Patrícia. É muita gente. E assim, é muito sofrimento da família. São muitos homens e mulheres abandonados, muito filho pequeno abandonado, filho grande sofrendo, sabe? Mães e pais. É um sofrimento absurdo. Eu sei. Agora me diz, É. aí você foi se tratar. Aí você foi procurar. Aí eu fui me tratar. Eu fui me tratar de raiva. Eu falei, ah, é? Porque eu não tinha problema. Eu não tinha problema, entendeu? Eu tinha domínio total. Eu usava por diversão, porque, pô, é bom, porque me ajudava a trabalhar, me deixava mais claro, mais criativo, mais eficiente. Aí, só que passou. Aí minha terapeuta, aí eu fui numa clínica especializada, mais uma sorte, mais um privilégio. Por isso que eu faço questão de, poxa, é, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar mesmo sobre isso, porque outras pessoas precisam ouvir e saber que tem lugares que atendem, que ajudam gratuitamente, né? É, mas eu fui para uma clínica especializada, uma clínica numa terapia, né? Eu não fui internado nem nada disso, tá? Mas eu fiquei fazendo isso, vamos dizer. Eu tive essa oportunidade. Bom, toma aí, você continua ganhando, continua recebendo todos os seus integral e vai lá se tratar. Olha que anjos, cara. Como é Pensa. que eu tenho que pegar? Foi raro, né? Aí eu falei, beleza, eu vou lá de raiva porque eles estão errados e eu sou foda. Eu, eu lá, portanto, a minha terapeuta só me olhava assim, né? Eu falava assim, porra, mas eu tô aqui, tá, beleza, fala aí, vamos lá, eu tô, fala. Cara, só que uma hora começou a me tocar, né? Quando ela começa a falar quem você acha que prejudicou na tua vida? O que você acha que você, sabe? Aí começa aí.
como a sua amiga falou, você começa a encarar os próprios sentimentos e olhar o que eu não estava querendo olhar, aí vem uma onda, um tsunami de emoção. Aí eu só chorava. É. Só chorava, só chorava. Aí vem arrependimento. E aí você não tem mais. Aí até que chegou um momento, falar assim, pô, e agora você não quer falar com a sua família? Eu falei, óbvio que não. O que que eu vou falar com a minha família? Meus filhos vão falar o quê? Que eu sou viciado? Meus filhos vão pensar o quê? O que que vai pensar? Tal. Aí eu. Aí ela falou, você acha que eles não sabem? Era isso que eu ia te perguntar. Eu ia fazer Você acha que eles não sabem? Eu falei assim, claro que não. Aí bicho, eu, assim, se eles souberem, pô, eles não querem falar sobre isso, vergonha e tal. E aí entra muito, é muito difícil. Aí é acho muito difícil. Mas esse é o pulo do gato, galera. que é, Esse é o pulo do gato. a Porque aí você. consegue ver também com a mesma seriedade. Às vezes a família romantiza um pouco e também acha que a pessoa tem condição que não é tanto assim, né? Que a pessoa vai se livrar, ou que mas que você não tinha um prejuízo profissional, e talvez também não tivesse tido um prejuízo social, aí, em tese, estava tudo sob controle, né? Às vezes a pessoa tem essa não, às vezes Cara, olha, foi uma coisa tão espiritual no meu caso, porque assim, se não tivesse o gatilho do trabalho, eu talvez nunca tivesse mudado. Porque, assim, era a minha grande âncora. Então, se aqui tá bem, eu fingia todo o resto, entende? é, Dava para fingir, socialmente fica legal. E, na verdade, não. Aí, quando você começa a mexer, aí vem, entendeu? Relação, sabe? Porra, ausências, mágoas, coisas que você fez, e coisas que você pô, não fez, e deixou de ver. Fala, caralho, não vi isso, não fiz isso, não participei disso, não olhei isso. O que é isso? Onde que eu tava? Aí, cara, você fica doido. Porque você começa a vir muito arrependimento. Aí é o seguinte, também, aí vem o dose do amor. Porque não adianta. Quando veio a minha terapeuta muito sábia, aí falou assim para mim, cara, vamos falar com a sua família. Aí eu falei, não. Aí até que eu tive coragem, juntei meus filhos. E aí, cara, eu recebi uma dose de amor tão enorme. nossa, Aí me dá vontade de chorar, porque aí mexe com meus filhos. Cara, aí é foda. Porque aí eles vêm e aí dão todo o apoio. E aí, assim foi. Minha mulher nem se fala, Gabriela. Cara, é uma fonte de amor e de compreensão e de perdão. Aí veio a minha segunda mulher, a minha primeira mulher. E aí começa a vir, porque, cara, elas percebem que tudo que elas queriam era isso, entendeu? Elas queriam ter contato comigo. Queria Flor, que o pai tivesse contato com os filhos de verdade, como eu sou, e não aquela pessoa que eu estava fingindo ser, sabe? E aí você coloca uma máscara de alegria, de gente boa, e caralho, eles não querem nada disso, cara. não. Nada disso. Na hora Enfim. que você pega e faz isso, e que você tem essa conversa, sinceramente, eu nunca não vivi isso, mas sabe o que eu fico imaginando? Foi pensando assim, cara, meu pai de volta. Olha, É assim, isso. marido de volta, olha aí. Cara, parece que é uma pessoa que estava vivendo num universo paralelo, né? E que de repente Isso. ela voltou ele Quero voltou. exato, é isso, cara. Aí é a chave, sabe? É claro que você, assim, não fica tudo cor-de-rosa, mas fica tudo possível. Fica tudo possível, fica tudo viável, mais viável. Você começa a reaprender a olhar as coisas e as pessoas. E as pessoas são muito mais amorosas do que a gente imagina. Elas sempre foram, você não via isso. Era a sua mágoa, os seus machucados, a sua vergonha lá, a sua criança ferida lá dentro, que não deixava você ver nem enxergar, cara. E assim, a sua doença. Aí você começa a ver que o problema é a doença, não é você. E as pessoas sabem disso, sabe? E aí, pô, aí é um processo para a vida inteira, né? Mas esse momento é crucial, o momento que você fala e você se rende, e você fala, bicho, eu estou aqui.
e eu peço ajuda, É e eu isso. quero melhorar, eu quero voltar a ser a pessoa, sabe? Eu quero sair desse lugar. É E só, assim é isso, enfim. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua coisa, mas. é, deixa eu só falar sobre a frase que você acabou de falar, que você falou na hora que você se rende. Essa parte é a parte que eu acho que muda tudo, sabe? Porque a gente, quando tem uma questão, seja qualquer vício, qualquer coisa, né? E, na verdade, você fica muito tempo lutando, negando, e, e achando que você vai dar conta sozinho, achando que não é bem assim, e, enfim, procurando os seus caminhos, porque todo mundo faz isso, né? Mas na hora que você simplesmente se rende, olha que coisa É, espetacular, cara. cara. Aí você se liberta, aí você aceita ajuda, e aí sim você tem uma real possibilidade de mudar a sua vida. Eu penso assim. Eu acho, Total, total. É o primeiro passo, o rendimento. é, Assim, é o primeiro passo cara, o primeiro passo dessas Irmandades de 12 passos é esse. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. é, E é isso, assim, esse primeiro passo, você admitir, assim, cara, eu sozinho eu não dou conta. Ah, aí você começa, assim, né? É importante, Patrícia, eu queria falar uma coisa, assim, o contrário da adicção não é a sobriedade. Não é. Sobriedade não significa você não ser adicto. O contrário da adicção é a conexão. É você estar conectado com alguém. Com alguém não, com tudo em redor da tua vida. Sabe, com você mesmo. uhum, Exatamente, com você mesmo. E aí cara, aí é essa chave. Por isso que é importante, assim, se você tiver oportunidade, assim, de, de ir nesse caminho, né, e perceber que quando você é, quando você começa a se render e depois você começa a buscar a sua rede de proteção, é nessa rede de proteção que você vai achar sua força, né? Então é um processo muito no começo muito difícil, mas que ele dá resultados absurdos. É uma agência de emprego, um salão de beleza, é um médico ortomolecular automático que você faz consigo mesmo, uhum. sabe? É uma faculdade, porque você fica mais alerta, mais então tudo começa a acontecer na tua vida. E é claro que as dificuldades também aparecem, porque você traz consciência. Então, problemas que se você não sabia sequer que existiam, você tinha apagado, começam a aparecer. Porque você não se dá conta. Se o É, cara, aquele adicto clássico que deixa a casa toda zoneada. O que, que eu faço? Porra, tem que limpar a louça. Amigo, tem, melhor do que ter barata. Antes de tu ficar deitado aí, não via. Então, mas é melhor, porra, não é tão bacana ter uma casa limpa? é, E aí, cara, aí você começa, para se conectar, você começa a ter que achar um poder superior. Você começa a ter que achar uma verdade para você. E esse poder superior, nos grupos, eles não falam eles falam Deus, mas assim, a forma que você concebe. E uhum, pode ser na forma de pessoas, na forma de grupos, na forma né, do que for, de religião mesmo, ou não, ou de espiritualidade, mas assim, isso se manifesta também em autocuidado, sabe? Autocuidado. E aí começa a descobrir prazeres que você tinha abandonado. É muito comum você ver relatos, eu mesmo tenho um desses, cara, do prazer absurdo de um adicto em recuperação em fazer uma caminhada, de dar um mergulho na praia. O meu eu falava no começo, durante muito tempo, lá nos meus depoimentos e tal,
Que eu fui buscar ajuda, eu fui mesmo. Depois que eu caí na ficha, que caiu a rendição, eu comecei a ir todos os dias no grupo GNA, comecei a procurar terapeutas outros de detox física. Comecei a fazer um caralho, É, né? O que eu podia. Eu virei o que a minha mulher me chamava de spa humano. Aí eu comecei. Mas eu tive essa oportunidade e aproveitei, né? Assim, a verdade é essa, quis aproveitar, né? E aí, assim, cara, nos meus relatos lá das Irmandades que eu ia e tal, eu chorava, assim, porque eu falava assim, cara, eu tô andando de bicicleta e senti o vento na cara. é você voltando à vida, né? É a Eu acho que vida, é, é a vida. Coisa que eu não percebia. Eu não percebia, Patrícia. Eu não via que eu não estava me dando esse direito. Eu não estava dando esse direito. Eu estava entregue. A pessoa fica entregue, cara, a uma. Cara, você fica, sei lá, cara, qual a imagem que a gente pode usar? Entidades, sabe? Aqueles obsessores, uma nuvem cinza, uma capa que você coloca ali em torno de você mesmo. Entende? Fica ali naquela coisa, bicho. E você faz assim, ó. é isso. Aí faz Então, aquela bicho, aquela- é demais. É demais, é lindo demais. É demais, demais. E eu falo para todos vocês, amigos, publicamente, eu desejo muito, muito, muito que as pessoas que sofrem com abuso de drogas, que sofrem, né, cara? Que não estejam legal, que não estejam bem, que não estejam, porra, que a gente sabe que se permitam, sabe, se permitam mais rápido, muito mais rápido, a ter, a ter a vida de volta, assim, ter a sua vida de volta. E a vida não tem droga mais poderosa, não tem é, ver- droga mais potente, mais incrível, mais divertida, cara. é verdade. A Você, vida é foda. você me conta agora desse projeto, da Conexão Projeto Divino, que é Conexão no Projeto Divino. Spotify, vê lá um monte de material. Então, o Conexão Projeto Divino, ele foi gravado a segunda temporada, ela não foi pro ar ainda. Eu e Verônica Machado, a minha parceira querida, terapeuta sistêmica, ela tem o Instagram dela. Ela, inclusive, está fazendo um processo comigo, com a Gabi aqui, muito lindo, porque a gente continua, eu continuo o tempo todo fazendo terapias e tal, e com família, sem família, sozinho e juntos. A Gabi, e buscando caminhos, né? Hoje eu sou um cara que eu sempre fui, tá? Lá jovenzinho, eu sempre fui espiritualista, buscava, eu queria saber, porque eu sentia esse chamado, né, dentro de mim, sempre senti. E, 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 e assim, e eu e Verô, a gente num retiro espiritual, nós tivemos essa, eu vou usar a palavra chamado, mas tivemos esse chamado literalmente. Eu vi um negócio chamado Projeto Divino. E eu veio esse nome assim para mim. Aí depois eu falei para ela, falei, cara, me veio de fazer um negócio chamado Projeto Divino. E eu sei que ela tava num caminho diferente do meu, mas que tínhamos coisas em comum e ela também sentia esse ensejo. E aí eu falei para ela, falei, cara, mas esse que nome estranho, Projeto Divino. Aí ela disse que não. Falei, cara, não, esse nome, ele é uma carta do alinhamento energético, um guardião, que ele justamente vem dizer, ele fala que é o seguinte, para a gente não menosprezar e desprezar e diminuir as experiências que tivemos, mesmo as mais dolorosas, porque elas fazem parte de um projeto divino e elas são muito importantes para para você, para o mundo, para a sua experiência. Cara, olha que legal. Então, assim, isso tem tudo a ver com a vergonha. E por isso, por o fato de eu estar aqui falando essa história. Entende? Porque eu sei que aqui isso, por mais doloroso e vergonhoso e difícil, desafiador que
que tenha sido todo esse processo, eu sei que fez parte de um projeto divino. Alguma coisa que eu ainda não tenho clareza serviu para me ensinar a mim, a minha família e os seres que eu amo, sabe? Também, que fazem parte disso tudo. E aí veio esse nome sem eu saber, Patrícia. Olha que coisa linda, eu não tinha a menor ideia. Aí a gente começou a fazer um podcast. Tem uma página no Instagram. E como eu agora, a minha pessoa, a minha página no Instagram, ela foi, na verdade, se voltando toda para isso, o Conexão está um pouco. Mas a gente tem uma segunda temporada que estamos em negociação lá com a nossa produtora, que gravou, para poder botar no ar agora. E aí a gente continua, entrevistamos a gente tem a primeira temporada inteira, quem quiser ouvir, cada capítulo, cada episódio é uma entrevista com um terapeuta diferente do ponto de vista desse terapeuta sobre a adicção. Então, você tem nutricionista, tem o pastor Henrique Vieira, você tem uma terapeuta xamânica, tem uma terapeuta, dois terapeutas especializados em adicção, tem que mais? Um terapeuta sistêmico, tem gente de tudo quanto é canto. Muito legal. Com a qualidade João, tá lá no projeto. Isso está no Spotify, Mariane. Mas sabe o que eu ia te falar? Está no Spotify, tem a página do Instagram chamada Conexal Projeto Divino. Mas vai no Spotify, é um podcast, lá tem lá a primeira temporada, acho que se eu não me engano são 12 episódios. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, duas coisas para falar. Primeiro, que aí é aquela história, são crenças pessoais, né? Você não passou por tudo isso que você passou à toa. Você passou provavelmente para justamente ser instrumento nisso aí. É o que eu acredito. Eu acho que você hoje, você precisava passar por tudo isso que você passou para poder fazer esse trabalho maravilhoso que você está fazendo agora. Porque precisa. Esse trabalho é necessário. Né? E a outra coisa que eu queria te falar, não sei, assim, não sei quem aí que está assistindo a gente tem alguma situação disso na família, né? De alguém que tem algum vício, alguma coisa assim. E é muito importante a gente entender que é uma doença familiar, sabe? E que, assim, a pessoa que não é o adicto, mas que participa, que está na família, ela também precisa de tratamento. E ela também precisa entender que ela não tem culpa, que ela não vai curar. Então, assim, você sair você se posicionar de uma maneira diferente, às vezes até ajuda a pessoa, né? Às vezes eu vejo que muita gente que está envolvido como familiar e pessoa que ama, claro, o que a pessoa quer? A pessoa quer curar o outro, a pessoa quer, de alguma maneira, ajudar, mas às vezes a pessoa não vai conseguir. Ela precisa, na verdade, ser ali aquele ambiente de amor para quem ela ama, mas ela também precisa se proteger, né? Ela também precisa, de uma certa forma, se curar e se tratar. Não sei se você chegou a ter esse tipo de abordagem. Totalmente. Totalmente. Assim, a famosa codependência, né? Assim, então, assim, muitas vezes, na verdade, um gambazinho aqui passando no fofo. A minha terapeuta, ela até se surpreendeu, assim, nesse ponto de vista da minha família, porque ela conseguiu, de alguma maneira, se manter bem saudável, assim. Mas é um caso muito difícil, assim. Eu já entrei em grupos de família e com mães, assim, passando um grande problema com a recuperação do filho. Porque, assim, ela se acostumou, filho mais velho, né, a cuidar. Isso, de alguma forma, preenchia a vida dela. E isso era muito difícil para ela tratar, sabe? Mas aí vai naquela história que a gente falou lá atrás, de que você se acostuma com o desconforto também, né? Exato, exato. Isso aí. Tem um filme, não sei se você já assistiu, chama Beautiful Boy,
que eu acho que é um filme necessário quando você aborda essa questão do vício e do papel da família. Você já assistiu esse filme? Não, acho que não. Esse filme é espetacular Ah, e legal, vou assistir. anota ele, eu assisti na Apple TV, se não me engano. Mas tem, acho que até no YouTube tem. É um filme bem, assim, uma abordagem bem honesta dessa história, sabe? Conta a história de um menino que estava numa família totalmente funcional, ele era super amado, ele tinha tudo, ele não tinha nada, assim, para. Aqui, às vezes a gente está procurando uma causa, né? Para Não. drogas, porque isso, porque não tinha. Ele tinha pais participativos, eram pais separados, mas que eram todos, tanto o pai como a mãe eram extremamente presentes, enfim, um ambiente familiar ótimo. E ele se envolveu com drogas, e aí a história se desenrola daquele jeito que a gente sabe que normalmente se desenrola. E aí, eu não vou contar a história porque eu não vou ficar dando spoiler, mas e no final, as pessoas entendem o seu próprio papel nessa história toda. E, enfim, as pessoas, eu acho que a questão do pai e da mãe, né? Que tem esse momento que a pessoa fala, bom, o que que eu fiz? O que que tem ou então o que que eu posso fazer para ajudar? E nada. Se você não pode fazer nada se a pessoa não quiser, né, Celso? Não pode fazer nada. Isso é muito. É uma escolha. É assim. Não adianta, você não pega a pessoa, você não tira. Sabe? Puta merda. Gente, Total. quando eu falo porque é um caso que precisa ser olhado, precisa de ajuda, precisa de atenção, porque realmente é complexo, assim. O filme se A família, e é tão, e assim, e começa muito suavemente, né? A gente começa. A minha família é uma família toda, cara, de gerações de alcoólatras, né? E isso tudo muito bom, e isso com orgulho, né? Tomar uísque, dar pra criança, e aqui, porra, fulano não bebe, não sabe beber, não é, eu bebo mais. E aí tudo é muito festa, sabe? É tudo muito. E, cara, e aí algumas famílias, o negócio da maconha, que não sei o que, né, de boa. Maconha é uma droga, então, cara, como ela é muito mais aceita, ela é natural, né? Ela é peace and love. Aí tudo, cara, só que, ó, cara, é, para muita gente, tá? Para muita gente. Eu digo assim, gente, tudo isso é verdade. Porque, assim, uma cervejinha artesanal, quem sabe, porra, legal, é lindo o vinho. Pô, são bebidas maravilhosas, ancestrais. Sabe, a erva de Santa Maria, né? São ervas sagradas, são plantas de poder. E pô, é claro que há quem faça excelente uso de tudo isso. Eu estou falando de quem sofre, porque no meio dessa barafunda de uma família que faz churrasco e enche a cara todo fim de semana, às vezes mais do que isso, cara, tem um moleque lá que não vai dar conta. Não vai, cara. E às vezes a gente não espera. Eu era um que nunca ia imaginar que ia entrar nessa. Nunca, 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 nunca. Só que cheio de ferida, cheio de sentimento escondido, cheio de emoção escondida atrás do muro do coração. E aí fica complicado, cara. olha, a grande verdade é que a gente nunca sabe o que que vai ser. A pessoa que começa, por exemplo, a usar droga, ela não sabe se ela vai usar aquilo, como é que aquilo vai desenrolar. Pode ser uma pessoa que use uma vez ou outra recreativamente, nunca nem fique. E, assim como o álcool, né? Tem gente que usa regularmente e tem gente que não pode dar o primeiro gole. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser muito clara, assim como com comida, com açúcar. Tem gente que não pode começar. Não pode começar, porque se começar não consegue parar. Então, você tem que saber. Agora, infelizmente, primeiro que a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. Não tem isso? A gente acha que não. Comigo Total, não, para mim não é problema. é uma arrogância, né? Não, comigo não vai acontecer. E segundo, que tem mil outras coisas envolvidas e você não percebe. Você não percebe. A coisa vai e você vai perdendo esse controle aos poucos.
Não é, né? Um dia estava de um jeito, outro dia está de outro. Não, nunca é de primeiro. Você não chega lá, pô, vou lá fumar para agora eu tornei. É muito, não rola. É aos poucos, é sempre um ambiente alegre, os melhores, o mais bacana. Acontece, tem um dado. Galera que está escrevendo pra caramba aqui, a gente não está vendo nada, mas é porque o nosso papo Estou vendo, estava tá, perguntando filme, estava perguntando. é, meu Filme. falecido. Ah, Conceição, querida. Desculpa, olha só, eu queria falar aqui, aproveitar e fazer um. Ó, eu vou ter um bate-papo com o Ricardo Conte também sobre criatividade, cinema, televisão. Esse cara é fera, diretor, ele é coach de atores, maravilhoso, ator incrível. É, quarta-feira agora, 7h30 na página dele. E aí, ó, Patrícia, o João Eduardo está aqui também. Tô vendo, ele Estou foi nos... trabalhando com o João Eduardo. Você lembra como eu era amiga? Maravilhoso. Quando a gente Ele é era grudada com ele. muito bom, excelente amizade vocês. Os É, dois escolheram muito bem. Mas assim, galera, obrigado aí. Eu quero falar. Não, desculpa. Desculpa, Patrícia, fale. Está na não, hora de finalizar, né? não, eu queria te falar o seguinte. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente pela sua doação. Não é fácil, a gente sabe que não é. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu entendo muito disso aí, tudo, como é difícil, porque por uma outra vertente, eu passei meio que pela mesma coisa que você, entendeu? Então, assim, é claro que, Você é linda. a gente olha o que a gente quer. A gente gostaria de ter tido uma história de só sucesso. Não, a gente não. É, Mas exato. não, às vezes não acontece. E eu acho que uma coisa que é fantástica é você realmente entender que eu pelo menos penso assim, sabe? Eu não passei por nada que eu passei à toa, você também não. E assim, não tem que olhar para isso nem com vergonha, nem com nada. Isso é parte da vida. E agora, o que que você vai fazer com isso? Né? E você É já, isso. né? Olha, tia Dani, obrigado, É, querida. ele mora lá em Singapura, para ela lá agora de manhã. Ah, obrigado. Né? O Ricardo Verano tá dando um beijo aí, eu também adoro ele. Oh, meu amor. É. Mas enfim, então eu acho que você aproveitou lindamente, sabe, essa lição que a vida te deu, aprendeu muita coisa para você mesmo e para sua família, com certeza. Acho que você mesmo falou que você teve uma história de alcoólatras na sua família. Honestamente, Total. acho que você foi o último, porque Ai, que lindo. Tomara. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se Deus quiser, a gente vai. sim, provavelmente você poderia É, eu acho que sim. ter Não precisa mais disso. Hã? É muito que seja mais leve, sabe? Que seja mais amoroso, sabe? Que a gente possa, porque tudo se trata assim de olhar os sentimentos, olhar as próprias emoções. Cara, pode ser complicado inicialmente, mas é tão melhor. Nossa, e o resultado é, é incrível, é de uma rapidez, sabe? Quando a coisa você respira e tira aquilo. Eu estou fazendo um exercício assim com meus filhos, cara, da gente falar, da gente se comunicar o melhor que podemos. É claro que nem sempre a gente consegue. É claro que às vezes demora alguns dias ou para gente falar, para a gente colocar para fora. Mas hoje, por exemplo, eu com o meu filho Tiago, que mora aqui comigo, a gente tem uma percepção muito mais clara e é muito mais rápida assim, a nossa comunicação e o falar e o colocar. Cara, e é tão legal, porque assim fica menos dolorido para todo mundo. Não fica carregando aquilo e aquilo não vira nada. Sabe? Porque o que você prende fica dentro de você e aí vira alguma coisa ali, Tá. entendeu? Você sabe que outro dia eu fiz uma live com um cara que é fantástico também, mora aí no Rio de Janeiro, chama Vinícius Imbrão.
E ele é da área de saúde. Na verdade, a história dele é um pouco diferente, porque ele é atleta, enfim, professor de educação física, etc. E ele acabou tendo um câncer de testículo, e por causa disso acabou virando embaixador do Novembro Azul, né, e tal. E agora ele está muito enveredado por essas questões do homem, mas não físicas, mas principalmente a questão da maneira como historicamente o homem foi ensinado a se comportar na sociedade, né? O homem aprendeu o quê? Que não pode falar dos sentimentos, não pode olhar os sentimentos, não pode Exato. não pode expor a vulnerabilidade. E ele estava falando, olha, estatisticamente, o homem morre mais cedo, assim, isso a gente já sabe, mas não apenas Uhum. cedo, como o homem se suicida muito mais. O homem é muito mais violento do que a mulher. O homem fica muito mais doente do que a mulher. E tudo isso é resultado de quê? Tudo isso é resultado desse bando de coisa. Emoção presa. É muito triste, cara. Olha, eu tenho feito essas jornadas aí de autoconhecimento, procurado grupos, procurado aprender, terapias. Bicho, só tem mulher. Muitas vezes eu sou o único homem, cara. É. Aí tem três, quatro, meia dúzia. Bicho, e a mulher é 20, 30, 40. E repara, até Eu entre não sei o que a gente tem. você vê uma roda de homem. Homem fala de quê? Fala de futebol, fala de mulher. Fala de coisas que não pertencem a nós, entendeu? Coisa de babaca, é uma perda de tempo do caceta. Aí Porra, você tudo bem. Às vezes não, é divertido, mas é só. fala dos sentimentos, fala não sei o quê, né? Cara, eu acho que assim, o lindo, óbvio, nós sabemos, é o equilíbrio, né? Porque Ah, também, né, uma coisa e outra. Cara, mas o fato é que a gente sabe que nós paramos aqui na quinta série, cara. E aí fica aquilo. E, na verdade, não paramos, na verdade, porque nós sabemos que não paramos. É muito mais profundo, tanto é que gera problemas, né? Mas assim, tá na hora, eu acho que é hora de acordar. É muito mais fácil falar agora. Não tem mais, sabe? Essa galera que ainda tá nessa, do porra, meu Deus, porra, cara, tá ficando cada vez mais patético, fica cada vez mais claro que isso não serve pra ninguém, uma perda de tempo do caceta. Né? Porque durante muitas décadas isso dava resultado. Hoje em dia dava resultado aí numa turma, mas deu, entendeu? Assim, já não tem mais aquele problema do homem que chora. Já não precisa mais ter. Quem quiser segurar essa, pode. Mas, assim, tá na hora de ir para a prática, sabe? De botar para a gente se curar, para acabar com isso. Parar de achar que está se curando na cerveja. E vendo, sabe, o jogo de futebol, cara, isso não cura. Isso é legal, é bacana e não deve ser deixado de lado. Mas, cara, tem outras coisas importantes que a gente precisa. Vem a Patrícia falando aí, cara. Tá na hora, né? É. Tá na hora. Tá na hora. Mais que na hora. Falou, né? Eu tenho pensado muito nisso. É. Eu acho que o Do equilíbrio homem. vai ter um Eu vou momento. dar uma olhar essa sua live aí, vou ver esse cara aí, vou atrás dele. É verdade, cara, porque a gente precisa se juntar, bicho. Os homens estão precisando, os homens estão marcando toca, legal. Cara, tá ficando tudo para trás e morrendo. Que isso, cara? Ou, é vida. É, e vou te falar, sabe o que é o pior, na minha opinião? Não é nem morrer. O pior é não viver. Sabe? A Não. pessoa Ah, na superfície, cara, e não aprofunda, não olha para ela, não olha para o outro. Sabe? Vamos parar com isso, vamos enfrentar como adulto, olhar e entender o que está acontecendo. porra, Patrícia. Né? Lindo, lindo. É. Obrigado. Olha, homem, de verdade. Gente, vocês que acompanharam a gente aqui, que honra ter vocês aqui dando os Pô, tempos. que honra. A live vai ficar gravada no Instagram do Lean Together e no YouTube. Depois eu vou te mandar o link também para você compartilhar. De verdade, muito obrigada pela sua doação. Foi Ah, espetacular. imagina, cara. Porra, Esta eu, eu tô lendo aqui os recados, que lindo! Gente, obrigado, vocês me emocionam muito. Vocês que estão aí, muita gente que veio por causa do Celso. Eu tô fazendo, o projeto que eu estou fazendo no Lean é justamente isso, né? É trazer gente
que tem histórias de coragem, que tem história de enfrentamento de si mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa de mais disso, a gente precisa, sabe, parar. Às vezes é importante isso. Para e olha, o que eu estou fazendo? Como é que eu tô? Tô feliz, não tô feliz? Eu posso mudar, não posso? Enfim, e tomar as rédeas da própria vida mesmo e procurar ser não só fazer bem para si próprio, como ser uma influência positiva para quem está perto de você. Todos nós podemos fazer isso, né? De alguma forma. Então, se vocês vierem acompanhar aí nos próximos dias, assim, vão ter pessoas muito diferentes. A ideia é realmente essa, que sejam pessoas muito diferentes, mas cada uma com uma história muito linda para contar. Né? E você, olha, vou te falar, você arrasou. Você que arrasou, Patrícia, no seu trabalho, cara, ajudando as pessoas também a olharem essa parte aí que, como você mesmo falou, às vezes mais escondida, né? Mais escondida, mais disfarçada, e é tão sensível, tão importante. Enfim, queria agradecer também os amigos queridos da nossa época, Patrícia, minha terapeuta aqui, ó, minha professora de barras, de axis, a Paola, está aqui escrevendo. Te amo, Paola, muito obrigado. Tanta gente importante. Irina, uma colega Irina, maravilhosa, querida. Ah, gente, você é querida. obrigado. Patrícia, parabéns pelo seu lindo trabalho, viu, cara? Você, ó, porra, brigadaço. Muito honrada com você aqui hoje. Vai ficar gravado na tua página, não vai? Tá gravada assim, e Mas depois eu depois eu vou duplicar lá na minha também. vou no YouTube também. Gente, boa noite para todos vocês. Obrigada pela presença. Beijo, galera! Tchau, gente.